Então, como última parte desse nosso curso, né, desse capítulo, nós vamos falar de transformadores. Eu mencionei, né, que transformadores eles fazem parte do nosso cotidiano, naqueles carregadores de celular, de computador, né? Quando você muda de lugares, você precisa, alguns equipamentos, né, eles não se adaptam à voltagem local, então você precisa fazer adaptações, então você tem que às vezes adquirir transformadores, né? Mas eu quero chamar a atenção, e o livro chama a atenção para uma situação bastante interessante, né? E a gente viu, né, num evento ocorrido no estado do Amapá, né, o que é a importância de um equipamento desses para a estrutura, né, de distribuição, né, de transmissão e distribuição de energia. Pensa no seguinte problema, tá? No Brasil eu tenho a geração de energia feita principalmente, isso tem mudado aos poucos, né, mas a nossa matriz ela ocorre principalmente a partir aí, não é, de grandes usinas geradoras, tá certo? A gente tem tido uma mudança, né, nesse perfil, mas ainda hoje no Brasil são grandes usinas geradoras de energia elétrica, né, principalmente aí a partir, não é, de rios, né? Então, se eu tenho essa estrutura, tá certo? Se eu tenho essa estrutura de geração de energia, né, essa estrutura é feita em locais muito distantes daqueles locais onde tem o consumo. Então imagina, por exemplo, né, vamos pensar na usina de Itaipu, tá certo? Eu tenho aqui Itaipu, que fica lá no estado do Paraná, tá certo? Né? E Itaipu, por exemplo, produz uma quantidade gigantesca de energia, né? Ela produz 14 gigawatts de energia e uma parte dessa energia é transferida, por exemplo, para uma subestação, né, em São Paulo, tá? Ela faz parte do sistema interligado, quem quiser ver isso adiante, para uma subestação, né, que fica a 900 quilômetros e é uma linha de transmissão cuja tensão dessa linha é de 765 kV, ou 765 mil volts. Né? Agora imagine o seguinte, imagina que você tenha, né, essa linha aqui é um fio metálico, né, e a gente viu lá na parte anterior, né, que um fio metálico, né, por menos resistência que ele ofereça, ele sempre tem uma resistência. Vamos supor então que a gente tem um fio metálico cuja resistividade é 0,22 ohm por quilômetro. Se você falar assim, 0,22 ohm por quilômetro, né, se você imaginar aqui, né, uma distância que é mais ou menos da ordem de 1000 quilômetros, aqui deve dar mais ou menos aí, né, quase 200 ohms de resistência, tá certo? Nessa linha de transmissão, né? Agora, se eu tenho uma resistência nessa linha de transmissão, eu vou ter necessariamente um consumo de energia na linha. Não me interessa isso, mas eu tenho um consumo de energia na linha, tá? A própria linha consome energia, né? E lembra o seguinte, a corrente que está passando nessa linha de transmissão é a potência transmitida, que é da ordem aí, né, de alguns milhares de megawatts, tá certo? Alguns gigawatts, né? A potência que está sendo transmitida vezes essa tensão, que é a tensão de transmissão. Então agora imagina o seguinte, e a potência dissipada aqui, ó, isso aqui vai me dar uma resistência nesse circuito aqui, né, que vai ser a distância vezes a resistividade. Né? Então eu tenho uma potência consumida aqui na rede, que vai ser R vezes aquela corrente elevada ao quadrado. Ora, se essa minha tensão abaixar, o que acontece com essa corrente aqui? Depois você pode fazer continhas aí, mas se ao invés de 765 kV eu tivesse uma tensão de transmissão de 300 kV, ou 200 ou 100 kV, né, à medida que eu vou abaixando essa tensão, essa corrente vai aumentando, porque essa potência está sendo transmitida. Esse valor aqui é constante. Então a corrente vai aumentando. Se essa corrente vai aumentando, cada vez mais eu vou dissipando, tá certo? Cada vez mais eu vou dissipando energia na rede. Cada vez mais eu vou aquecendo essa rede. Tá certo? Então eu estou perdendo energia na rede, né? Isso não interessa, tá? Então interessa elevar a tensão. Então eu tenho a usina produz tensão
numa determinada voltagem, eu elevo essa tensão a um valor significativamente alto, tá certo? E baixo essa tensão, né, quando eu vou fazer a distribuição. Ninguém vai ligar, tá certo? Você não vai chegar na casa de uma pessoa com uma tensão de 700 mil volts, né? Nós vimos na parte anterior que uma tensão de 100 volts, ela pode ser fatal, né? Então não vou nem falar disso aqui. A tensão de distribuição doméstica, numa rede de distribuição na cidade, normalmente é de 13 mil volts, alguma coisa desse tipo assim. Mesmo essa tensão, ela é reduzida para uma tensão de 127 ou 220, e o equipamento que faz isso é um transformador, né? Então os transformadores são os equipamentos que fazem, não é, a elevação ou abaixamento de tensões para que você possa transmitir e para que você possa consumir essa energia, né? E aí entra um pouco uma pergunta, né, que às vezes a gente se faz: por que que eu uso corrente alternada e eu não uso corrente contínua? Porque a corrente alternada é que permite que a gente possa fazer essa elevação e abaixamento de tensão por meio desse equipamento. Como é que é um transformador? O transformador é um equipamento, num desenho bem simples, né? Ele é um núcleo de ferro, né? Se alguém já desmontou um transformador, viu que ele é um montão de plaquinhas assim grudadas umas nas outras, né? Dentro de um banho de óleo, tá certo? Né? E eu tenho aqui de um lado, tá certo? De um lado eu tenho, não é, um enrolamento, e desse outro lado aqui eu também tenho um outro enrolamento, tá? Em cada um desses enrolamentos aqui eu tenho aqui a parte que eu chamo de primário, e essa parte aqui eu chamo de secundário, né? Tá? Então, tanto faz aqui, eu tenho primário e secundário, tá certo? Né? E eu tenho aqui, no primário, eu tenho N enrolamentos, N espiras, e aqui no secundário eu tenho NS, NP e NS, ali é o número de espiras no secundário e no primário. Então agora vamos fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, ó, e ligar aqui uma fonte, tá certo? De força eletromotriz, que tem uma tensão, tá? Que é dado, né, nós já vimos isso, seno de ômega dt, tá certo? E aí eu vejo o seguinte, eu posso ver o seguinte, que a minha tensão total aqui, a minha tensão total no primário, ela vai ser o número de espiras, tá certo? Vai ser o número de espiras, né? A tensão em cada espira vezes o número de espiras, tá? O que acontece aqui? Se eu tenho uma corrente passando aqui, não é? Se eu tenho uma corrente passando aqui, uma corrente alternada, tá certo? O que está acontecendo aqui? Em cada uma dessas espiras aqui, eu tenho um fluxo do campo magnético. Lembra? Eu tenho uma corrente alternada, eu tenho um campo magnético. Esse campo magnético está oscilando, né? Se essa minha corrente tem uma oscilação senoidal, esse campo também está oscilando. O que acontece? Eu tenho um fluxo aqui, né? Eu tenho um fluxo aqui, ó. E esse fluxo está oscilando. Esse fluxo do campo magnético está oscilando nessas espiras. O que acontece quando esse fluxo está oscilando? Ao oscilar aqui, e o núcleo de ferro, ele tem, não é? A função dele é fazer a transmissão, tá certo? Né? Ele direciona esse fluxo para a espira do secundário, tá? Então, quando eu vou aqui, eu posso dizer que no meu secundário, né? Aqui no secundário, tá? A minha tensão é dada pela derivada do fluxo, né? Em relação ao tempo. Lembra lá do capítulo quando a gente falou, né? Exatamente da lei de Faraday-Lenz, né? E aí eu posso dizer então que a minha tensão no secundário, tá certo? A minha tensão no secundário vai ser cada tensão, né, numa espira vezes o número, né, de espiras aqui. Então tudo se passa como se eu tivesse, então eu posso igualar a tensão, a força eletromotriz, o fluxo é o mesmo, olha lá, o fluxo é o mesmo, tá certo? Né? A variação do fluxo é a mesma para cada espira, tá certo? A variação, a força eletromotriz em cada espira, não importa se está no primário ou no secundário, a variação da força eletromotriz, ela depende da variação do fluxo, que é o mesmo aqui e aqui, né? Então eu posso igualar as tensões nas espiras,
E aí eu posso dizer que a minha tensão no secundário, ela vai ser a tensão no primário vezes a relação entre as espiras. Então, se o meu número de espiras no secundário for maior do que no primário, a minha tensão no secundário vai ser maior. Se o número for menor, a minha tensão no secundário vai ser menor. Tanto é que você pode pegar um transformador e inverter, né? Se ele é 127 para 220, esse 127 para 220 depende aí da relação entre as espiras. Tá certo? Quando você colocar uma carga aqui, tá? Ao colocar uma carga aqui, né, aí você passa, por enquanto eu só tinha uma tensão sendo produzida aqui. Ao colocar uma carga aqui, eu vou produzir uma corrente que vai criar um contra-efeito, né? Um contra-efeito na outra espira, tá certo? Mas isso aí é normalizado, tá certo? Quando o sistema entra em estado estacionário, tá? Então isso aqui é uma visão bastante simples de transformadores, né? Para a gente entender aqui, tá? Qual é a importância, uma das importâncias aí, né, que tem os circuitos de corrente alternada no nosso cotidiano, tá bom? Com isso, então, a gente encerra esse capítulo, né? E agora nós vamos passar para o último capítulo desse nosso curso, que é aquele no qual a gente vai pegar todo esse conhecimento que nós discutimos em todos esses blocos, em todos esses capítulos, né? E vai resumir, né, todo esse conhecimento num conjunto de 4 equações fundamentais, que são as equações de Maxwell. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho.